Olá, seja bem-vindo à edição de sexta-feira do JA. Começamos com um dado preocupante sobre desaparecidos no país. Você sabia que pelo menos 190 pessoas somem por dia no Brasil? Isso significa que 8 desaparecem por hora, deixando parentes e amigos angustiados, preocupados. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 71.796 registros de pessoas desaparecidas em 2016 no país. Essa família já faz parte dos números desse ano. Cláudia dos Anjos, de 43 anos, desapareceu no último dia 8. Eu conversei com o patrão dela, perguntei como que ela estava, né? Se ela estava agitada, se ela estava normal. Ele falou comigo que ela estava normal. Ela largou o serviço 15 para 5 e aí a gente não teve notícia mais. Cláudia trabalha como empregada doméstica. Uma semana antes do desaparecimento, ela tinha acabado de começar no emprego. Segundo a família, a rotina dela era sair de casa às 5h30 da manhã e retornar às 6h30 da tarde. Mas nesse dia foi diferente. Ela podia se ausentar, mas ela avisava, ou no telefone, ou um bilhetinho. Ela nunca deu esse desaparecimento assim. O número de desaparecidos no país está cada vez maior. Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que nos últimos 10 anos, 190 pessoas desapareceram por dia. De 2007 a 2016, 693.076 boletins de ocorrência por desaparecimento foram registrados no Brasil. A Polícia Civil de Minas Gerais prefere não divulgar os números de desaparecidos, pois é muito comum que as famílias não informem sobre o aparecimento do parente, o que pode causar conflito de dados. Vale lembrar que aqui em Minas, o número que você pode ligar para repassar qualquer informação sobre algum desaparecido, como é o caso da Cláudia, da cidade de Birité, mostrado na reportagem, é o 0800 28 28 197. Um policial militar impediu um assalto na manhã de hoje na região do Barro Preto, em Belo Horizonte. Ele atirou contra um dos homens que tentavam roubar a bolsa de uma mulher. A repórter Etel Correia conta pra gente. A ocorrência foi registrada aqui na Central de Flagrantes 2, no bairro Floresta. A informação da vítima é de que ela ia para o trabalho acompanhada de uma amiga quando foi abordada por 2 homens que roubaram a bolsa dela. Um deles estava armado com uma faca. No momento da ocorrência, a mulher se desesperou e pediu por socorro. Um policial militar que passava pela região foi em socorro da vítima e conseguiu fazer um cerco juntamente com um outro policial que havia acabado de sair do trabalho e parou para ajudar. Na verdade, eu estava passando de moto, Tereza Cristina, sentido bairro, quando eu percebi o ladrão abordando a cidadã aqui e debatendo com ela por causa da bolsa. Comecei a fazer buzinar para ver se parava ali, ele ia embora. Vi que não buzinou, eu retornei, subi em cima da calçada para ir em direção a ele. Estava vindo outra pessoa de bicicleta, quando pegou e foi para cima do ladrão também, onde ele sacou a faca e tentou apunhalar o rapaz da bicicleta. Ele esquivou, saiu, quando retornou, e lá na frente ele desembarcou da bicicleta, voltou até a vítima e falou assim, com a arma em punho, falou, eu sou militar, pode segurar a bicicleta que eu vou atrás dele. Foi neste ponto da rua Uberaba, a menos de 200 metros da delegacia de furtos e roubos, que um dos criminosos foi alcançado. Segundo a polícia, ele desobedeceu a ordem de parada e tentou atingir o militar com a faca. Me parece que quando o militar que estava armado, né, conseguiu mobilizar a pessoa lá, aí apareceu um segundo militar para ajudar na contenção. Militares que estavam de plantão foram acionados e levaram o homem baleado para o Hospital João 23. Ele foi identificado como Lucas Michael Oliveira da Cruz, de 26 anos, que tem passagem por furto e assalto. Ele foi atingido por 2 das balas disparadas e precisou passar por cirurgia. O militar se encontra na unidade, sendo feitos os procedimentos de polícia judiciária militar. A arma dele é apreendida e assim que encerrado o APF, ele será aí muito possivelmente posto em liberdade.
E nós temos mostrado aqui no JA diversos casos de assaltos a banco pelas cidades do interior de Minas. O governo do estado anunciou que uma força-tarefa entre as polícias civil e militar está sendo montada para combater este tipo de ação criminosa. Foram apresentadas algumas medidas que serão implantadas na região centro-oeste do estado. Veja na reportagem de Priscila Mendes. O governo de Minas anunciou uma força-tarefa integrada entre as polícias militar e civil para combater explosões a caixas eletrônicos no estado. Na região centro-oeste, equipes foram montadas para o enfrentamento deste tipo de crime. Por parte da Polícia Militar, serão 8 militares da 7ª Companhia de Policiamento Especializado, além de 4 militares da área de inteligência que vão estar trabalhando diretamente com essas questões. Não obstante isso, nós estamos, todas as nossas unidades estão sendo capacitadas e treinadas para poder fazer combate à situação. São operações também preventivas que nós estamos fazendo, inclusive no horário da madrugada, em rodovias, nas entradas das cidades. A Polícia Civil criou e já está atuando, mas a gente está apresentando hoje um grupo que já existe, que está atuando, é um grupo especial de operações, de apoio operacional e de auxílio nas investigações complexas como estas, de explosões de agências bancárias. Até hoje foram 26 ataques a caixas eletrônicos em 50 cidades da região, na área de atuação do 7º Departamento da Polícia Civil. Um dos objetivos dos órgãos de segurança pública é levar para algumas cidades da região um sistema de leitura de placas para auxiliar na identificação rápida de veículos roubados. Então, o veículo que tiver com queixa-furto, queixa-roubo ou qualquer outro problema, na verdade, relativo àquele veículo, vai ser acionado a nossa central, onde que nós vamos estar deslocando prontamente uma viatura ou mais viaturas para poder fazer frente a essa situação. Além da formação de equipes para combater esta modalidade criminosa, a Polícia Militar conta com o apoio das agências bancárias para dificultar a ação dos bandidos. A questão da cortina de fumaça, a questão da porta blindada, a questão, na verdade, do reforço das bocas de lobo, dos caixas eletrônicos, que é onde que normalmente os criminosos utilizam para colocar o artefato explosivo. E caso a gente não consiga, através dessas instituições bancárias, nós vamos procurar os prefeitos para poder verificar a possibilidade de fazer um decreto municipal, fazendo com que essas instituições sejam obrigadas a colocar esse sistema de dispositivo de segurança. Bom, são várias as medidas que podem sim ajudar na prevenção desse tipo de crime, como disse o Coronel Carvalhais. E uma delas que me chamaram a atenção é justamente o rigor na fiscalização nas rodovias durante a madrugada, período em que geralmente ocorrem as explosões nas agências bancárias. Tomara que haja compromisso nessa e em todas as outras ações. E eu quero saber a sua opinião. As medidas anunciadas pela Força Tarefa podem ser eficazes no combate aos ataques a bancos? Participe da discussão no nosso Twitter, @jornalalterosa. O fim de semana em Belo Horizonte, região metropolitana, será de calor e com possibilidade de pancadas de chuva. Veja agora a previsão do tempo completa para este sábado. Nuvens carregadas vindas de São Paulo provocam pancadas de chuva com trovoadas no Triângulo, na Zona da Mata e no sul de Minas. Nas outras regiões do estado, o céu deve ficar parcialmente nublado, com chance de chuva isolada. Na capital, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Itinga, a temperatura vai de 23 a 34, de 19 a 32 graus em Patos de Minas. Fica entre 18 e 31 em São João del Rei. E em Uberlândia, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Está previsto para a semana que vem o início do processo de manejo das capivaras que habitam a orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Os animais serão capturados e esterilizados. O trabalho pretende controlar o avanço da febre maculosa, doença causada pelo carrapato estrela, um hospedeiro das capivaras. O problema é antigo, a ação é nova. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o manejo das capivaras será feito por 15 profissionais, entre biólogos, médicos, veterinários, que estarão envolvidos na captura. Acreditamos que é um trabalho vitorioso, como já dissemos anteriormente, é inédito no Brasil, servirá como um trabalho de Estado para toda a região metropolitana,
para todas as cidades que hoje têm grupos de capivaras. Ainda segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, hoje são 100 capivaras que estão espalhadas pela orla da lagoa. Elas serão capturadas e esterilizadas. O objetivo desse trabalho é que nos próximos 10 anos elas desapareçam. O investimento é de R$500 mil. Daria mais ou menos em torno de quase R$5 mil por capivara para ser feito um procedimento desse. E esse valor, a gente deve essa explicação, ele não é um valor exorbitante, ele é um valor extremamente enxuto para o procedimento que vai ser feito. Os animais serão operados dentro de contêineres, instalados no Parque Ecológico da Pampulha. Após a cirurgia, elas receberão carrapaticidas e a instalação de um chip e serão soltas. O trabalho deve durar 1 ano. Esse processo agora de esterilização das capivaras é um passo, uma parte a mais do quebra-cabeça que vai levar esse conjunto todo do controle da doença. O secretário não garante que após esse trabalho o principal ponto turístico de Belo Horizonte ficará livre dos carrapatos. Eu não sou Deus, né? Eu acredito que as pessoas possam ir à Pampulha e viver de uma forma real e legal no momento que nós estamos trabalhando para que elas tenham isso. Agora, eu não posso dizer que os carrapatos estrela, por exemplo, dos cavalos serão esterilizados com as capivaras. Claro que não. O Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas e as mineradoras Samarco, Vale e BHP assinaram um termo de ajustamento preliminar que pode facilitar o repasse das indenizações aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão ao longo do Rio Doce. Detalhes do documento foram apresentados em uma entrevista coletiva na capital. O acordo firmado entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual com as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem em Mariana prevê a garantia de participação dos atingidos ao longo do processo de reparação dos danos socioeconômicos. A grande importância sempre foi a participação dos atingidos. Agora ela começa a ser viabilizada por meio desse aditivo que prevê mecanismos claros nesse sistema, cujas partes se interrelacionam para garantir essa participação, inclusive com um mecanismo de controle social, que é um fórum de observadores composto por representantes da sociedade civil, dos atingidos, de povos indígenas, outros povos tradicionais e de grupos acadêmicos que têm se dedicado à reflexão desse desastre. Segundo o procurador, toda a negociação para a indenização era feita diretamente com a Renova, fundação criada pela Samarco e acionistas em acordo com os governos de Minas e Espírito Santo. A Renova não tem nenhum assento nos seus órgãos deliberativos para os atingidos. Isso é um reflexo de uma cultura antidemocrática que a gente vive no país. O acordo realizado pela União e Estados em março do ano passado é um acordo de gabinete. Dessa maneira, ainda de acordo com o procurador, o número de atingidos pode aumentar. A própria metodologia, a forma de aplicação dos questionários aos atingidos vai ser modificada e, evidentemente, isso pode resultar em um reconhecimento daquelas pessoas que já são atingidas, mas que não estão ainda reconhecidas nessa condição. O procurador do Ministério Público Federal entende que a mineradora Samarco ainda não pode voltar a operar em Mariana. Eu entendo absolutamente inadequado o retorno às atividades da Samarco. Primeiro, é necessário reparar os males que foram causados a centenas de comunidades ao longo de toda a bacia do Rio Doce e regiões litorâneas. Um casal foi preso depois de furtar uma Mercedes em uma locadora de veículos na capital. Segundo a polícia, os suspeitos arrombaram o cadeado do portão durante a madrugada e levaram, além do carro de luxo, outros objetos. Fabiano Barbosa Trovão, de 32 anos, e Natália Cristina de Almeida, 31, foram presos no bairro Aeroporto, na região da Pampulha. Ele arrombou o portão dessa concessionária e levou um carro no valor de R$135 mil. Depois de furtar o carro na concessionária, Fabiano foi à Pedreira Prado Lopes, buscou a namorada para dar um rolê. Não satisfeito, ele voltou novamente na revendedora de carro, que já estava com o portão arrombado, e furtou um aspirador de pó e um estepe. Eu entrei na loja, eu arrombei a loja lá e entrei por dentro da loja e peguei a Mercedes. Gostou do carro? Ó, um avião, uma máquina. Ele mesmo disse que um veículo daquela magnitude não teria como ele negociar facilmente, né? Segundo ele mesmo, é usuário de crack, está tentando se livrar dessa droga terrível aí, né? E o aspirador de pó e estepe é de comércio mais fácil, né?
Mesmo sendo mais da metade da população brasileira, os negros ainda recebem tratamento desigual no mercado de trabalho. Um estudo mostra que, mesmo com ensino superior, a diferença salarial entre trabalhadores brancos e negros chega a quase 30%. O cabelo demais sempre recebe elogios, menos na hora de procurar emprego. Eram 3 etapas do processo seletivo, eu passei em 2 e na terceira, que era a conversa com o gerente, o gestor, a moça falou que era melhor que eu fosse com o cabelo preso, porque para causar uma melhor aparência. Ela foi dispensada de um laboratório onde trabalhava como recepcionista, porque não aguentava mais prender o cabelo. Toda vez ela pressionava, Maiara, prende mais, que ainda está chamando atenção. Pouco depois que eu passei da experiência, e aí veio a notícia que eu tinha sido mandado embora. Os negros são 55% da população brasileira, mas não têm a mesma presença no mercado de trabalho. Essa foi a conclusão de um estudo feito pelo Instituto Locomotiva. O levantamento mostrou que homens brancos ganham, em média, 29% a mais que homens negros com a mesma escolaridade e a mesma faixa etária. Entre as mulheres, a diferença é de 27%. Comparando todos os trabalhadores, o salário de uma mulher negra com curso superior é menos da metade que o de um homem branco na mesma situação. A pesquisa mostrou que não são apenas os trabalhadores negros que são ignorados pelas empresas, os consumidores também, mesmo representando um mercado de 1 trilhão e 600 milhões de reais. 72% dos brasileiros negros entrevistados disseram que não se sentem representados pela publicidade. Tem algum comercial em que, entre aspas, o negro está lá como destaque. Ele está mais ou lá no fundo, ou empregado, alguma coisa assim desse tipo. Para o coordenador da pesquisa, as empresas perdem dinheiro ao desconsiderar a população negra. Imagine que se de uma vez só os negros passassem a ganhar a mesma coisa do que os brancos, nós teremos 808 bilhões de reais a mais ajudando a economia, fazendo o Brasil sair da crise. O preconceito racial do Brasil atrapalha a economia. Daqui a pouco, tapeceiro do interior cria sozinho uma réplica do carro de Ayrton Senna. O trabalho durou 6 meses e o resultado é esse aí que você está vendo. Te mostramos os outros detalhes já já. Abrimos o bloco para te apresentar um tapeceiro lá de Três Pontas, no sul do estado, apaixonado pela Fórmula 1. É tanta admiração pelo esporte, pelas corridas, que ele criou sozinho uma réplica da McLaren de Ayrton Senna. Olha só. A réplica do modelo MP4 da McLaren, carro de Fórmula 1, dos anos em que Ayrton Senna pilotou a máquina, está muito parecida com a original. Ao invés do original chassi monocoque de fibra de carbono, uma estrutura externa para suportar a carga, este foi construído à base de ferro, madeira e lona. A ideia foi sempre de acordo com os recursos financeiros que dava para mim. Ralph tem 47 anos e trabalha como tapeceiro em Três Pontas. Foi no interior da tapeçaria que ele começou a montar o projeto. Era nos finais de semana que se dedicava ao sonho. O tapeceiro levou cerca de 6 meses para completar o projeto do carro, que desperta sentimentos de alegria de pelo menos 2 gerações de brasileiros. Além da réplica da McLaren, o Ralph também fez aqui a réplica do capacete, então o capacete também é baseado naquele que o Senna usava. É logicamente que eu não vou conseguir sair daqui da loja do Ralph, porque não tem um motor ainda. Só que uma coisa interessante é que quando ele estava começando a construir o carro, que começou no dia 1º de abril, muita gente não acreditava que ele estava fazendo isso. Aí chegava um, chegava outro, o que você está fazendo aí, Ralph? Porque vira e mexe, eu invento uma coisa, sabe? Aí chegou um advogado aqui e falou assim pra mim, o que é isso aí, Ralph, que você tá arrumando? Eu falei, isso aqui eu tô fazendo uma estrutura aqui de um carro de Fórmula 1. Ele falou assim, tem paciência, você tá de brincadeira? Isso daí é uma estante. Eu falei, que estante? Isso aqui é um carro de Fórmula 1, rapaz. Eu falei, eu quero ver esse carro de Fórmula 1. Ayrton Senna foi um ídolo para muitos brasileiros. Um piloto excepcional nas pistas de Fórmula 1 e um herói nacional. Eu achava muito bonita a imagem, a repercussão que tinha.
Eu falei, gente, já pensou a gente ter um carro desse em casa, na garagem, assim, você pôr o carro da gente, um carro perto? Aí eu falei assim, um dia eu vou fazer um carro desse. Na hora de perguntar o preço, o tapeceiro desconversa e explica que a arte dele, por enquanto, não tem preço. Se eu divulgar o valor da arte, eu vou estar apagando o brilho da arte. Nós voltamos já, continue com a gente. Saber alguns dos destaques do SBT Brasil? 23 milhões de brasileiros estão desempregados, trabalham menos do que gostariam ou não procuram emprego. Quadrilha rouba 3 toneladas de dinamite no interior de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Rio revoga a prisão do presidente da casa e de outros 2 deputados suspeitos de corrupção. Eu volto na segunda-feira, a partir das 7h15 da noite. Um ótimo fim de semana para você e até lá. Tchau!